Só para falar para vocês, pessoal, teve até uma pessoa que entrou em contato comigo hoje mesmo, perguntando, professor, me ajuda com o PROC-V? O professor falou, vamos lá, o professor vai te ajudar com o PROC-V, mas assista aqui a aula, que a aula é muito importante para te ajudar aí, né? Os alunos, né, que tem já, por exemplo, são alunos do curso de Excel Online, eles têm uma aula, não vou lembrar o número da aula, talvez o José, o Sandro vão lembrar o número da aula aí, eu não lembro de cabeça, mas tem uma aula de PROC-V e PROC-H lá no curso, e ela é muito mais detalhada, né, do que aqui. Lá você vai ter muito mais tempo, né, para você olhar, ter as ideias, tem validação, se eu não me engano, eu acho que em duas planilhas, eu acho que uma de PROC-V e uma outra de PROC-H lá no curso, aqui eu não vou passar validação, né, aqui é mais para você entender o uso das funções e a diferença entre elas. Agora, você tem interesse? Vamos conhecer lá o curso de Excel Online, ok? Boa noite, Ciro. Tudo bem, meu caro? Vamos lá. Pessoal, o professor está aqui com uma primeira planilha, ok? Ó. Tem uma tabelinha aqui, já coloquei os valores, as quantidades, ok? Ó. Mas eu vou fazer o seguinte aqui com vocês. Vamos apagar esses valores aqui. Eu vou dar umas dicas para vocês que, assim, às vezes você quer praticar no teu dia a dia, né? E aí, às vezes, por exemplo, você acaba falando, pô, professor, tô montando uma tabela, colocando os dados, né? Mas tá meio complicado lá, porque eu tenho que ficar digitando aqui, né, ó, os valores. Tem um método mais fácil de fazer essa alimentação? Aí eu falo para o aluno, tem sim. É um modo que eu utilizo também nas aulas. Olha só, eu faço isso daqui, ó. Quando vou utilizar um exemplo fictício, tá bom, pessoal? Isso que é importante. Só para fazer alimentação. Uso a função aleatório entre. Esse aleatório entre, ele faz sorteio de números. Então, por exemplo, eu quero alimentar essa tabela aqui de um modo rápido para a gente começar a colocar a mão na massa, ok? Olha só que interessante. Eu vou colocar aleatório entre 100, ponto e vírgula 350. Sabe o que o Excel vai fazer aqui? Ele vai fazer um sorteio de números do 100 ao 350. Ó, vou dar um Enter, olha o que ele fez. Sorteou o número, 250. Eu vou vir nele agora aqui, ó, eu vou arrastar para baixo. Olha lá, ó, sorteou números. E vou trazer para cá, ó, sorteou números. Mas você reparou que quando eu trouxe para cá, ele fez um novo sorteio? Olha só. Aí você vai ficar, mas professor, toda hora vai ficar sorteando? Toda hora vai ficar sorteando. O que você faz aí para, por exemplo, né, num exemplo fictício, que você está montando para estudar no teu dia a dia, ok? O que você faz? Olha o truque que o professor faz. Ele utilizou o aleatório entre. Ele vem aqui, ó, ele copia. Aí eu vou clicar aqui no 344, nessa célula aqui, que é o E4. E vou dar aqui, ó, colar valores. O que ele vai fazer, ó? Colou os valores aqui, ó. Olha lá, ó. Tá prontinho, ó. Agora não muda mais. Olha só. Aí eu posso fazer a soma aqui, ó. Não vai mais mudar os valores. E tá feito o nosso exemplo fictício. Só para ter uns números ali, para a gente fazer a alimentação e praticar um pouquinho ali. Às vezes você está com pressa e, por exemplo, não quer digitar os números, você pode utilizar o aleatório entre, ok? Vamos lá, meus caros. Agora eu estou com a tabelinha alimentada. O professor colocou aqui, ó. Vamos lá. Vou selecionar aqui em cima. Vou fazer uma formatação um pouquinho. Vamos fazer uma formatação mais adequada. Okay? Deixa eu pegar o formatar como tabela, colocar aqui, ó. Só para fazer um pouquinho de diferença e converter no intervalo, que para mim está ótimo aqui. Vamos lá. O professor colocou alguns questionamentos. Deixa eu tirar as linhas de grade para ficar mais fácil o visual. Vamos lá. Olha só que interessante. Nós queremos trazer o valor aqui, pessoal, do nome do produto pelo código. Então, olha só. Nome do produto, né, ó, pelo código. Então, o que acontece aqui, ó? O professor não falou que o PROC-V funciona dessa forma? Olha só. Ele funciona como, professor? Olha lá pelo conceito. Ele vai vir fazer a pesquisa primeiro, de cima para baixo. E depois, como que ele vai fazer a segunda parte da pesquisa? Ele vem aqui, ó. A hora que ele fazer o cruzamento da informação, ele vai pesquisar para as colunas à direita. Então, primeiro de cima para baixo, e depois ele começa a varrer as colunas à direita, ok? Varrendo as colunas à direita, a gente vai encontrar. Então, por exemplo, eu quero achar o nome do produto pelo código. Código não está aqui? E aqui não vai ter o nome do produto? Então, vamos lá fazer um exemplo? Olha só. Vou colocar aqui, ó, nome do produto, né? Ó, nome do produto não, vou colocar aqui código.
Aqui eu vou colocar o nome do produto. Produto. Ok? Então, por exemplo, eu vou digitar o código A001. O que ele tem que fazer? Ele tem que me trazer, pessoal, o valor ali correspondente ao código A01. Qual que é? A caneta. Então vamos ver se ele traz, ó, igual PROC-V. Ele vai me procurar o valor. Qual o valor? Esse código aqui, ó. Essa célula que é o G13, que contém o valor que a gente está procurando. Aí vem o segundo item. Olha só, ponto e vírgula, segundo item. Qual que é o segundo item? É a matriz da tabela. Você pegando os tempos de escola, lembrando do conceito de matriz, matriz, pessoal, é o conjunto de dados que você seleciona para efeito de cálculo. Então, a nossa matriz aqui, pessoal, ela é o quê? Ó? Olha o conjunto de dados que a gente tem, ó. ID, produto, categoria, trimestre, segundo, terceiro, quarto, total. Tudo isso aqui, pessoal, faz parte da nossa matriz. E eu vou trazer, ó, aqui para baixo. Olha só. Todo esse é o nosso intervalo que a gente deseja fazer a pesquisa. Ponto e vírgula. Agora ele vai pedir o quê? Número do índice da coluna. Aqui um conceito muito fácil e bem bacana. Olha só. O ID, pessoal, é a coluna 1. Produto é a coluna 2. Então ele está perguntando qual que é o número da coluna. Produto não é a coluna 2? Então vou colocar aqui, ó, coluna 2. Ponto e vírgula. Tá vendo que cada item que eu informo, eu tenho que pressionar o ponto e vírgula? É isso. Esse que é o passo a passo. Agora a gente vai colocar aqui o 0, ok, ó, e vai dar um Enter. Olha o que vai acontecer. Caneta. Olha, não trouxe a caneta? Agora olha que interessante aqui, ó. Se eu colocar A002, dou um Enter, trouxe o lápis. A008, trouxe o pendrive. Então, como que a gente fez isso, professor? Olha lá. A gente, primeiramente, falou qual que era a informação que ele ia procurar, qual que era a matriz da tabela e em qual o número da coluna que ele tinha que pesquisar aquela informação. Então, ele fez a relação, ok? Ok? Bom, pessoal, o professor está bebendo uma aguinha aqui também. Opa, obrigado aí pela informação, Sandro. Aula 11 lá do curso de Excel Online. Nós temos lá uma aula bem mais detalhada do que essa que eu estou trabalhando hoje com vocês aqui. Mas é a mesma aula? Não, é aula diferente. Aqui a gente está falando do uso da função do PROC-V, como que se usa e como que faz o uso do PROC-H, tá bom? Vamos pegar um outro item aqui que ele está fazendo, olha só. Total do produto pelo nome do produto. Então, por exemplo, olha só. Ele quer saber o total do produto, total, correto? A partir do nome do produto. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, vou colocar o produto mesa. Tá bom? Ele não tem que me trazer o total? Tem que trazer o total, professor. Então, vamos lá, olha só. Igual. Vamos fazer de novo, o professor já acabou de ver aqui, ó. Vamos lá, igual, PROC-V. Vamos lá selecionar nosso intervalo novamente. Olha lá, ó. O valor procurado não é o mesa? Ponto e vírgula. A matriz da tabela, vamos selecionar aqui, ó, produto até o total, ok? Ó. Aí o que vai acontecer agora, pessoal? Olha só. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, 4, 5, 6, coluna 7. Ponto e vírgula, 0. Vou dar um Enter, olha lá. Trouxe o valor. Se eu mudar aqui, por exemplo, a informação, vou colocar, ó, monitor, olha lá, ó. Acabou de trazer a informação. Vamos lá, ó, pendrive. Dou um Enter, ó. Acabou de trazer o valor. Olha só. Vamos lá. O que mais a gente tem aqui, pessoal? Olha só. Vamos pegar aqui, ó. Nome da categoria e produto. Vamos colocar aqui, ó. Produto e categoria. Vamos lá, ó. Categoria. Vamos lá. Vamos colocar o produto aqui, pessoal. Já vamos pegar o mouse. E de novo a gente faz o PROC-V, ó, igual PROC-V. Vamos pegar o valor. Qual que é o valor? Ó? O mouse. Ponto e vírgula. Qual que é a matriz da nossa tabela? Vamos pegar aqui, ó, produto e categoria. Ponto e vírgula. Qual que é a coluna que a gente vai utilizar? Vamos lá, ó, coluna 2. Por que coluna 2? Por causa que o produto agora é nossa coluna 1 e categoria é a coluna 2. Vamos lá, ó, ponto e vírgula,
Zero. Olha bem lá. Já trouxe a informação exata que a gente precisa. Olha lá, ó, pendrive, cadeira, olha só. Então o PROC-V, pessoal, ele funciona dessa forma. Deixa eu dar uma olhadinha no bate-papo. Isso mesmo, a gente não seleciona, perfeito. E o que o Antônio falou é isso mesmo, a gente, no caso, sempre a partir da coluna que você vai iniciar a pesquisa, ok? Vamos agora, pessoal, para o último, para o PROC-H. Vamos lá. PROC-H, pessoal, eu falo para vocês. No dia a dia, a gente não utiliza ele tanto, né, quanto o PROC-V. O PROC-V você vai utilizar muito, tá bom? No dia a dia, a gente utiliza pouco ele. É discriminação? É bullying? Não, não é nenhum dos dois. É a usabilidade mesmo, ok? Quando nós montamos tabelas, planilhas no Excel, pessoal, o que que ocorre? Deixa eu dar um ok aqui, ó. O professor está colocando a formatação. A gente tem por característica, por exemplo, essa tabela aqui, a gente fala que está deitada. Você fala, deitada? Sim. Porque quando nós montamos uma tabela, uma planilha, por exemplo, a linha de tempo, os meses, a gente não tem tanto hábito de colocar ele aqui, ó, em uma única coluna, né, ó. A gente tem por hábito colocar, por exemplo, informação de linha de tempo, né, normalmente em colunas. Então você não vai colocar a linha do tempo em uma única coluna, você vai colocar mais em colunas. Então, o que acontece, né? Quando o professor deu aquela dica que você tem que imaginar a tua tabela deitada, é isso mesmo. Por exemplo, olha essa tabela aqui, ó. Olha a linha do tempo dela. Ó. É assim que normalmente nós montamos as planilhas, as nossas tabelas. A gente não tem tanto hábito de montar desse modo que você está visualizando. Veja que, por exemplo, o nome das pessoas, né? O professor colocou ele como rótulos de coluna, né? Então não é tão comum fazer criar tabelas desse tipo, né? O professor acaba criando. Como que a gente vai trabalhar com ela? Olha só. Aqui eu quero trazer para você, ó. Vamos lá. A informação do vendedor e o total do vendedor, ok? Então o nome do vendedor ele vai ficar aqui embaixo. Então, por exemplo, eu quero trazer o valor, o nome do vendedor, deixa eu colocar aqui embaixo, vou colocar o Lucas. Eu quero o total do Lucas. Primeira coisa que eu preciso saber, qual que é o número da linha do total? Então, olha só, vendedor, linha 1, janeiro, linha 2, fevereiro, linha 3, março, linha 4, abril, linha 5 e total é linha 6. Nós temos aqui, no caso, 6 linhas. Então, a nossa linha que a gente vai varrer é a linha 6. Que linha é essa que a gente vai varrer, professor? Olha só. Igual PROC-H. No PROC-H, ele vai procurar quem? Não é o vendedor? Olha lá, ó. Esse é o vendedor. Esse vendedor, aonde que está o nome dele? Está aqui na nossa matriz. Ó. Só que em qual linha a gente vai pegar a informação? A gente não quer saber o total? A linha do total não é a linha 6? Então, linha 6, ponto e vírgula, 0. Vou dar um Enter, olha o que ele faz. Não trouxe o valor do Lucas? Olha lá. Ó. Se eu vier aqui agora no Lucas, colocar, por exemplo, o Renato. Trouxe do Renato. Ah, eu quero, por exemplo, do Paulo. Olha só, trouxe o total do Paulo. Funciona dessa forma, gente. Ele funciona como eu acabei de falar para vocês. A gente não tem tanto hábito de criar planilhas dessa forma. Eu acabo criando por causa que eu trabalho bastante com dashboard e, às vezes, quando vou criar uma tabela, eu acho, às vezes, interessante utilizar transpor a tabela que, às vezes, facilita para mim criar alguns gráficos e fazer, né, o uso de células auxiliares para gerar as dashboards que eu preciso. Eu acho, às vezes, interessante. Mas é nesse caso que eu utilizo, ok? Eu não tenho também, assim, a frequência de uso do PROC-H igual ao PROC-V. Você vai utilizar muito ele? Não. Tá? Essa que é a verdade. No teu dia a dia, você não vai utilizar muito. Aqui o mesmo caso. Você poderia fazer aqui, por exemplo, fazer uma validação de dados. Ó. Você vai lá no dados, cadê? Ó, validação. E na validação você pega lá, ó, qualquer valor, lista e faz a seleção, ó, dos vendedores aqui na fonte de dados, ó. Paulo, Ricardo e Lucas. Dou OK, ó. Quando eu escolher agora, ó, ele traz o total daquele cara que você procura. Olha lá. Ó. Então esse caso, né, pessoal, ele acaba sendo bastante usual que você pode aí, né, ó, utilizar. Vai ser diretamente? Não, vai ser
em casos pontuais que realmente, né, você vai trabalhar ali com a informação que você deseja fazer a devida análise. Ok? Ó, deixa eu tirar aqui, linha de grade, só para deixar... Então, pessoal, essa daqui foi hoje, pessoal, uma live, né, sobre PROC-V e PROC-H que o professor separou para vocês. Dá para fazer, pessoal, com essas funções, muito mais coisas. Dá para você utilizar, por exemplo, a função soma e fazer um PROC-V. Às vezes, por exemplo, você vai fazer a procura de valores e fazer uma soma. Ah, mas professor, dá para fazer com soma C. Dá para fazer com soma C, mas tem alguns, às vezes, alguns tipos de soma que você pode fazer uma união das duas funções, do soma com o PROC-V, ok? No mesmo caso, se adapta também com a PROC-H. São funções que, quando você utiliza alinhadas a outras, você vai conseguir resultados incríveis nas suas planilhas, meus caros, ok? Pessoal, dúvidas aí? Quem tiver dúvida pode mandar no bate-papo, pode mandar lá no WhatsApp do canal. E lembrando, quem quiser depois as planilhas, vai lá, pessoal, e as planilhas, não, perdão, a lista de exercícios faz parte do nosso WhatsApp do canal, que a gente vai mandar para vocês uma lista de exercícios para vocês praticarem aí o PROC-V e o PROC-H, ok? E você vai ter, professor, fiz o exercício, fiquei com dúvida. Manda a dúvida para o professor depois responder para você conhecer realmente como que o professor trabalha aí com o curso de Excel online.